Hoje mais cedo eu compartilhei essa análise aqui com um amigo meu, falando que eu ia entrar nesse trade aqui. Então aqui no texto que eu mando aqui para ele que ó, igual aqui, se o preço voltar a testar essa região, vai abrir a oportunidade de um short. Essa região que eu marquei é uma região com maior volume de negociação. Então quer dizer que essa região, nesse momento aqui, era uma região onde tinha tido muito volume de negociação. Então era uma resistência forte, né? Era um bom ponto de entrada para a gente abrir o nosso short. Tinha uma grande probabilidade do preço ele continuar a tendência de baixa aqui. Aí mandei aqui. O preço chegou na região. No gráfico de 1 minuto está formando uma tendência de baixa. Acho que eu escrevi errado aqui, mas vai dar para entrar se o preço fizer uma retração desse movimento, mas esse trade tem um risco mais elevado porque no gráfico de 1 hora o preço está muito afastado das médias, né? Tinha um risco maior porque, igual eu falo sempre, que o preço ele tende a voltar a tocar as médias, né? Mas enfim, batia com o setup e eu decidi fazer a operação e começando a semana bem positivo, graças a Deus. E eu vou passar a análise completa aqui agora. Possível short caso a gente viesse romper esse padrão de continuação da baixa, né? E o que eu vejo aqui, o preço ele segura nesse breaker block aqui, né? Em exatamente 50% desse breaker block aqui e começa a rejeitar para baixo, né? Rompendo a nossa linha de tendência de alta. E no momento que a gente volta para retestar essa região aqui, eu abro o nosso short aqui, né? Então a gente tem de confluência aqui, ó, a gente tem de confluência esse breaker block aqui, o preço ele rejeitando nessa região, rompendo uma linha de tendência de alta. E a gente começa a deixar o tempo gráfico. A gente vê que o preço ele começa a perder fundos, né? E volta para retestar essa região aqui. Nesse momento aqui, eu entro no nosso short, né? E o que eu espero aqui, não só esse reteste aqui, não espero só o preço ele vir retestar aqui, mas também eu espero que o preço ele formar uma estrutura de baixa no tempo gráfico de 1 minuto, né? Então quando eu vejo que o preço ele começa a perder esses fundos aqui e dá a entender que ele vai continuar essa estrutura de baixa no micro, então nesse pullback desse choque aqui, eu faço a nossa entrada aqui, o stop acima desses topos aqui e com o alvo nesse fundo aqui. Então a gente também tinha como confluência, também usando essa ferramenta aqui, o Volume Profile, a gente vê que essa região aqui é a região com maior volume de negociação, né? Então fazia todo sentido eu colocar o stop acima dessa região aqui, né? E aí saiu um positivo, graças a Deus, estamos mais uma semana começando positivo aí. E vamos lá, bola pra frente.